Boa noite, povo lindo. Glória a Deus. É uma linda noite, a noite que Deus separou para nós. E eu gostaria que você falasse para a pessoa que está do seu lado: essa é a noite que Deus preparou para avivar o fogo no teu altar. Amém? Glória a Deus. Essa é quartas, hein? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Eu venho orando por esse culto, pedindo a Deus a palavra para estar compartilhando. E o Espírito Santo, ele saltou os meus olhos esse versículo. E eu tenho meditado, eu estava conversando com o pastor Diego e a pastora Tati lá no gabinete, que o Espírito Santo, ele literalmente direcionou. Amém? Você pode, antes de ler os versículos, você pode fechar seus olhos? Eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que essa noite mentes estejam liberadas, Senhor, espíritos destravados, Senhor, para que em nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor preparou para fazer hoje, que venha a acontecer. Pai, não queremos menos do que a Tua vontade hoje, não queremos menos do que o Teu fogo hoje, não queremos menos do que sair daqui incendiados por Ti, para a honra e glória do Teu nome. Você pode dizer amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Desligou o telão, mas mesmo na sua versão, você pode ler junto comigo esse versículo? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É um versículo tão simples, tão singelo, mas com uma verdade muito profunda nele. Eu estava lendo e meditando e me chamou a atenção dois elementos ali: o fogo e o altar. E hoje o Espírito Santo me direcionou a estar falando um pouco sobre o fogo. Fogo, ele é uma reação química de combustão. Você já estudou isso na escola? A gente estuda, né? E o fogo, ele tem três elementos. Você pode falar comigo assim: combustível, comburente e calor. Isso aí até popularmente chamamos de triângulo do fogo. Quem estudou um pouquinho isso daí sabe, se tiver alguém aqui que seja do corpo de bombeiros. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre esses três elementos: sobre o combustível, o comburente, sobre o calor, que nós precisamos em nossa vida para que essa chama ela permaneça. Pois quem acende um fogo em nós, quem é? É o Senhor. Ele acende a chama em nós. Só que essa chama ela precisa ser mantida. E eu orando, pedindo ao Senhor, o Senhor falou no meu coração: o combustível dessa chama é a comunhão com Deus. É impossível você queimar sem você ter comunhão com Deus. Só que eu queria te dar um detalhe. Olha para o lado. Você está vendo uma pessoa que é a imagem de Deus. É impossível você arder plenamente se você não tiver comunhão com o teu irmão. O combustível para a chama do fogo de Deus em nós, primeiro, é a nossa comunhão vertical. É andar com Deus, é sentir Deus, é estar com Ele, falar com Ele, buscar a Ele, querer a Ele. Mas nós precisamos da nossa comunhão horizontal. Se eu não ando com meu irmão, a minha brasa fica longe, eu vou esfriar, eu vou morrer. E por vezes o meu irmão pode estar precisando ser aquecido, e se eu estou perto dele, eu vou esquentar ele. Eu preciso ser esse combustível para o avivamento que Deus quer trazer. Muito se fala de avivamento, só que eu quero te dizer, o avivamento não vai ser o fogo caindo do céu, vai ser o fogo saindo de dentro de você. Porque o Espírito Santo já botou dentro de você. Muitos queremos, falamos: Senhor, aviva o rio, mas eu vou te dar uma notícia: o céu não vai se abrir, vai cair uma bola de fogo sobre o rio. Você vai abrir a tua boca e fogo vai sair de dentro dela, para avivar, salvar vidas, libertar o pecador. Somos eu e você o combustível do fogo de Deus.
Quando nós andamos com Deus, nós temos o fogo dentro de nós. Amém? O segundo elemento que eu falei aqui é o comburente. O comburente do fogo é o oxigênio. E eu falando do Espírito Santo. O que é o comburente da nossa vida? O Espírito Santo falou comigo assim, a adoração. É impossível você ter a chama do seu altar acesa se você não tem a adoração. A Bíblia diz, tudo que tem fôlego... Ah, pastor, então eu tenho que andar o tempo todo abrindo a minha boca e cantando? Não. A adoração, ela está ligada a ações de graças. É você reconhecer quem Deus é e você abrir a tua boca para declarar isso. O tempo todo nós somos chamados para fazer ao contrário. O tempo todo nós somos chamados para reclamar. O tempo todo nós somos chamados a calar a nossa boca, a calar a nossa voz. Tudo que o diabo quer é que você feche a sua boca e pare de adorar. Porque eu e você fomos chamados para isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Quantos aqui fizeram um curso para aprender a respirar e se manter vivo? Tem alguém aqui que fez isso? Eu até entendo que você faz um curso de respiração para cantar, não é, pastora Tati? Não tem? Você tem as técnicas de respiração para cantar, quando você utiliza a voz, na oratória. Mas eu te pergunto uma coisa. Quando você acorda de manhã, tem uma plaquinha do lado da sua cama assim, respire? Tem? Quando você abre os seus olhos e está andando, você bota um fone no ouvido dizendo assim, respire, inspire, respire, inspire. Faz isso. E por que a gente precisa ser lembrado o tempo todo que precisa adorar e dar ações de graças ao Senhor e reconhecer que tudo vem dele? A gente não precisa, é só olhar para o lado. É só olhar no espelho. Se eu e você estamos de pé, nós temos que levantar as mãos e adorar ao Senhor e manter essa chama acesa. A nossa adoração tem o poder de manter a chama acesa. Salmo 100, versículo 4 diz, eu quero ler com você, porque eu não quero falhar em nenhuma palavra, porque esse versículo veio muito forte ao meu coração quando eu estava meditando sobre isso, sobre a adoração. Versículo 4 no Salmo 100 diz assim, entrai pelas suas portas com gratidão, ações de graças, e em seus átrios com louvores. Quantas vezes nós falamos assim, Senhor, coloca o teu fogo em mim. Aí o Senhor só vai te responder o seguinte, entra na minha presença, mas abre a tua boca. O problema é que a gente quer manter a nossa boca fechada diante do Senhor. A gente fica assim, Senhor, me aviva. Senhor, me aviva. Não dá. Não tem como o avivamento vir, não tem como a chama do Senhor vir, não tem como o fogo, ele aquecer dentro de nós se a gente ficar com a nossa boca fechada. Mas pastor, eu estou passando por tanta luta. Adore no meio da luta, no meio da tribulação, porque você vai ver a resposta de Deus aonde você está. Pois você é a chama que Deus quer acender no lugar onde você está. Sabe por que as situações se levantam diante de você para te calar? Porque se o diabo te calar, ele vai apagar um foco de um incêndio de Deus aonde você está. Eu vou falar sobre isso, eu já estou me adiantando no assunto. Que eu vou falar sobre as estratégias que o inferno usa para apagar o fogo. Terceiro componente. Primeiro eu falei do combustível. Segundo do comburente. São nomes um pouco complicados, mas esse é fácil. Terceiro componente da chama é o calor. O que é o calor na vida do crente? A oração e a palavra. A oração e a palavra é o que esquenta. Eu estava me lembrando, Lucas 24, 32, os discípulos estavam ouvindo Jesus. E aí, de repente, quando Jesus ainda não tinha se revelado, aí quando Jesus se revelou, depois Jesus foi embora, eles falavam assim, poxa, quando nós ouvíamos ele, o nosso coração queimava. Quando você se dispõe a ouvir a palavra, a orar, a ouvir a voz de Deus, você sente o calor do Espírito Santo dentro de você. E o fogo que está dentro de você, ele aumenta, ele cresce. Não tem como você falar com Deus, Deus não falar com você. Através da palavra ele fala conosco, ele vai aumentando a chama, ele aumenta a chama, ele aumenta o calor. Até que chega um ponto de que você começa a irradiar. O fogo, ele gera luz. Não tem como, você está buscando Deus, você está orando, você está lendo a palavra, o calor aumenta, a luz brilha. Aí você passa nos lugares, acontece como Moisés quando esteve diante de Deus, o rosto brilhava. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, mas o que está acontecendo com você? Você está diferente.
tem um brilho em você. Tem um brilho dentro de você. Amém? Vocês estão me acompanhando até aqui? 3 elementos que nós não podemos deixar faltar. Quais são? Primeiro, comunhão com Deus e com a igreja, com nossos irmãos. Segundo, nós não podemos deixar faltar a adoração e a ação de graça dos nossos lábios. Terceiro, nós não podemos deixar faltar a oração e a palavra. Amém? Só que eu quero te dizer uma coisa. Todos os dias nós enfrentamos um inimigo que ele é astuto. E ele utiliza de armas para tentar cessar o fogo que queima continuamente no meu e no seu altar. Em nós queima o fogo do Espírito Santo, amém? Só que existem 3 técnicas de extinção de fogo. E fazendo um paralelo com a nossa vida, eu vejo como o diabo ele tenta de todas as formas usar essas técnicas contra nós. Uma das técnicas de extinção de fogo chama-se afastamento. Fala comigo assim, afastamento. Trata-se de retirar o combustível do fogo. Primeira coisa que o diabo vai tentar fazer para cessar o fogo na tua vida, vai tentar te tirar da presença de Deus. Tentar te tirar da comunhão com Deus. E eu quero te dizer que ele também vai tentar te tirar da comunhão com os irmãos. Ah, mas eu fui na igreja, o pastor não olhou para mim. Ah, mas eu fui na igreja, aqueles irmãos do grupo familiar estavam tudo lá cochichando, olhando para mim, eles estavam falando de mim. Ah, não, mas eu fui na igreja, não teve um que apertou minha mão. Ah, não, eu vou ficar longe. Prefiro ficar longe, eu vou cultuar Cristo em casa. Eu vou te falar um negócio, isso é estratégia do inferno para te abafar e te matar, para te isolar. Não tem como manter a chama acesa sem isso aqui, ó, a congregação, a comunhão, um com o outro e nós com Deus. Porque não adianta, se eu começo a me isolar, ah não, eu vou cultuar Cristo em casa, eu começo a me isolar. O que vai acontecer? O diabo ele vai vir com mais força, até que te isole de Deus e você vai ficar completamente afastado. Eu não sei se eu estou falando isso e tem pessoas que estão me ouvindo que talvez esteja se identificando. Eu estou falando sobre isolamento e você está pensando assim, poxa, eu estou vivendo isso. Tem vindo na minha mente o tempo todo, para que você vai na igreja? Fica na tua casa, você não precisa de igreja para ter Deus. Realmente, Deus está em todos os lugares, amém? Só que eu vou te falar uma coisa, Deus está em todos os lugares, mas Ele escolheu agir através de mim e de você, porque a igreja somos nós, e isso aqui é o ajuntamento dos santos. É a oportunidade de Deus trazer direcionamento, é a oportunidade que Deus usa para te trazer comunhão, para te fortalecer. Brasa junta, uma aquece a outra. Quando você tem muitas brasas e você afasta uma, o que acontece com aquela que você afasta? A tendência ela é enfraquecendo até se apagar. Mas a estratégia do diabo é tão sagaz que no primeiro momento você não sente que apagou. Se eu tiro uma brasa do braseiro e boto ela separada, ela ainda está pegando fogo, não está? Quando a gente se afasta da comunhão da igreja, quando a gente se afasta da comunhão com Deus, num primeiro momento a gente parece que está tudo bem, porque nada mudou. Num primeiro momento eu ainda estou com fogo, ainda está quente. Ó, minha brasa ainda está queimando. Mas aí passa um tempo, e aquela chama já não é tão forte assim. E aí você fica com aquela chama mais ou menos, nem quente, nem frio. Ah, ir para a igreja para quê? Eu vejo online. De vez em quando eu vou lá, abro um vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube é muito bom. A nossa igreja tem um canal lindo, maravilhoso. Tem adoração, tem palavra que edifica a nossa vida. Mas eu não posso negar a comunhão, pois se eu nego a comunhão, eu nego a continuidade do fogo em mim. Amém? Segunda estratégia que o diabo usa é o abafamento. O abafamento é quando eu tiro o comburente, que é a adoração da vida. Quantos aqui passam por lutas e dificuldades? Você já viveu situações, eu te falo porque eu vivi uma situação agora recente. Eu tinha preparado toda a minha agenda, preparado para fazer algo no meu dia.
E eu procurando ter uma informação de uma reunião que eu tinha que participar. De repente, uma hora, 30 minutos antes, eu estava tentando ligar, não conseguia. Eu mandei um e-mail, veio a resposta. A reunião é hoje, tipo, daqui a 30 minutos. Me desprogramou inteiro, eu tive que desmarcar médico e corri. E aquilo me irritou, me aborreceu. E eu comecei a reclamar. Eu, puxa vida, mas eu fui lá, eu tentei ligar e não consigo ligar. Caramba! E aquilo me irritou, e aquilo me deixou irritado. E aquilo ali estava tentando tirar da minha boca a adoração e colocar a murmuração. É só comigo que acontece isso? Você já viveu uma situação assim? Que você vinha até o dia bom. Às vezes você está vindo o dia bom. Puxa, eu estou fazendo tanta coisa no meu dia está alegre, o meu dia está feliz. De repente, uma ligação. Aí você atende, alô, tudo bom? Tudo bem. Olha, isso. Aí você, na hora, o teu semblante muda. Na hora você fica sério. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso pode acontecer com todos. Comigo, com você. Acontece na vida do pastor Diego, de vir às vezes uma ligação, de vir um recado, de vir uma pessoa, de vir algo para tentar te fazer entristecer. Mas a escolha de reclamar é minha e é sua. Eu e você temos a escolha de abrir a nossa boca para reclamar ou de abrir a nossa boca para adorar. E deixa eu te falar uma coisa, quando isso acontecer, abre a tua boca e adore, pois você vai passar pela situação muito mais fácil. Ah, pastor, então quer dizer que se eu começar a adorar, as coisas se resolvem no estalar de dedos? Não estou falando isso. Mas a dor que a gente sente pela dificuldade, pelo peso do que aconteceu, ela vai embora. Porque Deus, Ele passa junto com a gente. Mesmo que seja uma situação difícil, mesmo que seja um imprevisto, se nós adoramos, se nós damos graças e glórias a Deus, Ele vem e passa do nosso lado. Mas se a gente murmura e reclama, a gente afasta Deus da situação. Ah, mas o meu marido... Pastor, o senhor não sabe do meu marido. Posso te falar um negócio? Agradeça a Deus pelo teu marido. Pois foi Ele, o Senhor, quem abençoou o teu casamento. E é Ele, o Senhor, quem pode transformar o teu marido. Senhor, ô pastor, você não sabe da minha esposa. Minha esposa, pelo amor de Deus, a minha esposa me irrita. Posso te falar uma coisa? Ore ao Senhor e peça longanimidade, mas sempre dê graças a Deus pela tua esposa. Sempre dê graças a Deus pela família, pelos seus filhos. Eu vejo situações, pastor Diego, de pessoas reclamando e murmurando contra os filhos. Aí elas falam tão mal, aí um determinado tempo, depois de tanto reclamar, os filhos se tornam o que ela falou. Aí vem falar assim, mas pastor, meus filhos, mas você não profetizou isso sobre os teus filhos? Eu profetizei sim. Quando nós murmuramos, nós profetizamos para o inferno. Se eu começo a falar, meu filho não vale nada, meu filho é um burro, eu vou estar profetizando que ele vai ser aquilo. Eu vou estar entregando o poder que Deus deu para mim para o diabo. Agora, se eu abro a minha boca e falo assim, meu filho é uma bênção, meu filho é um homem de Deus, meu filho vai crescer para revolucionar nações. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou entregando o poder que Deus colocou nas palavras que saem da minha boca para o céu agir em favor daquilo que eu estou falando. Assim, a chama continua acesa, continua queimando. Amém? Glória a Deus, você está acompanhando aqui comigo? Terceira forma que o diabo usa para apagar o fogo, a frieza. O resfriamento. Frieza espiritual. Já viu que tem situações que não dá vontade de você orar e de você ler a Bíblia? Seja por cansaço, por sono, aí você fica assim, não quero. O diabo, ele tenta potencializar isso na minha e na sua vida o tempo todo, para que a gente torne isso uma constante. Porque se eu me afasto da oração, se eu me afasto da leitura da palavra, eu esfrio. Se eu não oro, se eu não leio a palavra de Deus, eu coloco a minha vida em frieza e em escuridão. Salmos 119, versículo 10. Vou abrir aqui rapidinho. Olha o que a palavra de Deus diz assim. Com todo o meu coração te busquei.
Não me deixei desviar da onde? Dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu permito a frieza entrar na minha vida, aí o que vai acontecer? A frieza vem. Eu não oro, não leio a Bíblia. Amém? Se eu não oro e não leio a Bíblia, eu começo a ficar adormecido. Se eu começo a ficar adormecido, eu já não olho mais para o pecado como pecado. Eu olho para o pecado como opção. Vocês estão me entendendo? Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, eu esfrio. Se eu esfrio, o pecado deixa de ser pecado, se torna opção. Poxa, mas eu preciso contar essa mentira, porque sabe como é que é? Não faz mal para ninguém. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É a palavra que detecta o esfriamento espiritual. Se você se pegar falando não tem nada a ver, pare e repensa. Pô, peraí, eu estou falando não tem nada a ver para o pecado? E repensa. Porque alguma área da tua vida pode estar esfriada e você às vezes não percebeu. Porque o esfriamento não é assim. O diabo ele não pega você em chamas e te joga num balde de gelo. Ele vai assoprando assim, ó. Igual vela de aniversário. Já viu um bolo com 30 velas? E aí você às vezes não consegue apagar tudo e vai apagando uma por uma. O diabo, quando tenta agir na nossa vida, ele não pega e assopra todas. Porque se ele assoprar tudo, ele vai chamar a atenção. Aí a gente vai, opa! Peraí, o diabo está assoprando, joga fogo. Pastor, ora por mim pelo fogo de Deus. Agora se ele pega e assopra uma, agora você não vai orar muito, vai orar só à noite. Agora você só vai ler a palavra a cada 2 dias. Uma vez por semana tá bom, para que mais do que isso? Orar? Ora na igreja. Orar para quê? O pastor ora por você. Lê a Bíblia? Precisa não, o pastor prega. Até que a chama apaga toda. E você se esfria e você não percebe. E aí você já está completamente afastado. Aí quando você tiver que enfrentar uma situação que você precisa resistir, como José, diante da mulher de Potifar. José, cerca de 17 anos, jovem, cheio de hormônio. Mulher de Potifar, duvido que era feia. No mínimo bem tratada, porque ele tinha muito dinheiro. Então um jovem se encontra diante de uma mulher, tentando ele. Se José estivesse esfriado, ele ia falar assim, sou escravo, já estou sofrendo, pelo menos eu vou aproveitar. Esse é o pensamento que o diabo tenta colocar na nossa mente, quando a gente se permite esfriar. Mas quando eu paro e busco o fogo de Deus, busco a oração, busco a comunhão com Deus, busco a palavra, a situação se apresenta, mas eu estou tão cheio do fogo de Deus que eu vou falar assim, ó, fora daqui, não quero você. Ah não, mas vem cá a situação. Não, corro, igual José. José perdeu a túnica, mas não perdeu o fogo de Deus dentro dele. Mas pastor, tudo que o senhor falou eu entendi, eu estou entendendo que tem situações que eu estou vivendo e o fogo está se apagando, mas o que eu faço? Deus é responsável de acender meu fogo? Sim, Deus é responsável de acender. E quando você aceitou a Jesus, Ele acendeu o fogo em você. Amém? Quantos aqui aceitaram a Cristo? Quantos aqui receberam Jesus? O fogo de Deus queima em você. Só que no versículo, lá em Levítico 6, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, senão você não precisa abrir. 6:12. Se tiver como colocar no telão, Levítico 6:12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Amém? Foi o mesmo que nós lemos no 13? Foi, né? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele, quando? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Todo dia. Deus deu o fogo, mas Ele falou para o sacerdote, você tem que toda manhã colocar lenha, você tem que toda manhã zelar pelo fogo. Ah, pastor, então o senhor tem que orar por mim, para que o fogo esteja aceso na minha vida? Beleza, eu vou no altar, o fogo vai acender. Não. Eu e pastor Diego somos sim sacerdotes, evangelista Cláudio, somos sacerdotes aqui da casa. Mas eu quero te contar uma coisa. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos o quê? Geração eleita. Vira para a pessoa que está do seu lado assim, você é sacerdote. Fala para outra pessoa agora do outro lado, que ó, de repente
você ainda não sabia, isso pode estar sendo uma descoberta nova para você, mas eu quero te dizer, você é sacerdote, então a responsabilidade de manter o fogo aceso é sua, é minha. Deus, Ele já mandou a chama, Deus acendeu o fogo, mas somos eu e você quem temos que manter a cada dia, a cada manhã, o fogo aceso. Quando nós abrimos os nossos olhos de manhã, nós temos que falar assim: Senhor, que o fogo em mim esteja sempre queimando, que o meu altar esteja sempre com fogo aceso. Senhor, tem alguma área em mim que o diabo está tentando apagar o fogo? Nós precisamos nos verificar todos os dias. Deus, Ele levantou os sacerdotes e deu uma ordem a ele: o fogo vai arder continuamente, mas vocês têm que toda manhã ir lá e colocar lenha. Toda manhã, oração, toda manhã leitura da palavra. Quando eu falo toda manhã, não é necessariamente de manhã cedo. Cada um tem a sua rotina, mas vocês estão me entendendo, é todo dia. É todo dia uma vida de comunhão, uma vida de busca. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes. Se de repente 1 Pedro 2,9 não foi suficiente, em Apocalipse 1,6 fala que eu e você somos sacerdotes. Precisamos manter a chama acesa no altar continuamente. Ministério de música, por favor. Eu preciso manter a chama acesa no altar. Eu não sei se enquanto eu estava pregando, você começou a se identificar e falou assim: pastor, eu comecei a olhar para dentro de mim, olhar para o meu altar e estou vendo que a chama está muito fraca. Você começou a olhar para dentro de si e falou assim: pastor, eu não estou encontrando fogo. Eu vejo que dentro de mim há um altar, mas eu não encontro a chama. É como se a chama tivesse apagado no meio da caminhada, eu não percebi. Pastor, eu estou lutando contra esse desejo de esse esfriamento contra mim. Eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de ler a palavra. Pastor, eu não consigo mais conviver com meus irmãos, eu estou sentindo uma necessidade de me isolar. Pastor, quando eu abro a minha boca eu não consigo adorar a Deus, porque eu olho e só vejo o problema, a minha vontade é só reclamar. Cadê o fogo em mim? Se coloca de pé, igreja. E eu queria fazer um convite para você. Você que se identificou com essa palavra. Você que percebe que dentro do seu altar o fogo ou se apagou, ou está quase se apagando, está fraquinho. Eu queria te convidar, vem para o altar. Vem aqui diante do altar. Porque o Deus Todo-Poderoso, aquele quem eu sirvo, aquele quem eu amo, aquele por quem eu estou aqui, que a palavra dele eu declarei hoje, Ele vai reacender o fogo em você. A partir de hoje você vai zelar por esse fogo, mas Deus vai reacender o fogo em você. Enquanto você vem até aqui ao altar, eu queria te contar algo. Quando nós estudamos sobre o fogo, sobre combate a incêndio, existe uma aceitação de que além do triângulo do fogo, nós temos o tetraedro do fogo. Um quarto elemento foi encontrado e foi aceito. Quem é esse quarto elemento? Chama-se reação em cadeia. Quando um elemento ele pega fogo, ele transmite o calor, ele transmite o fogo para um outro elemento. O que eu quero dizer com isso? Talvez você ouviu essa palavra e começou a falar assim: pastor, tem uma chama queimando dentro de mim. Só que eu não quero queimar sozinho, eu quero queimar com mais alguém. Em Atos capítulo 2 diz que o fogo do Espírito Santo encheu aqueles discípulos que estavam ali e startou uma reação em cadeia, pois o incêndio não ficou só em Jerusalém, o incêndio se espalhou e chegou em Irajá. A reação do fogo de Deus na vida deles chegou até aqui. E eu queria te convidar, você que tem o desejo de ser um avivalista, de trazer o avivamento de Deus, de ser um incendiário do fogo do Espírito Santo. Você que quer viver essa reação em cadeia, aonde você passar, você transmitir o fogo.
eu queria também te convidar a você vir aqui ao altar. Essa noite é noite de avivamento. Não é à toa que estamos reunidos nas quartas em chamas. A chama do Espírito Santo vai queimar dentro de você. Aonde você for, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, os seus vizinhos vão ver o fogo queimando em você. E essa chama vai se espalhar. Famílias vão ser tocadas pelo fogo que há em você. Seus filhos, seu casamento vai ser tocado pelo fogo que há em você. Enquanto o Ministério de Música canta essa canção, eu quero te dar uma oportunidade. Você que quer o fogo de Deus, você que quer ser um incendiário do fogo de Deus, sai do teu lugar e vem até o altar. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Declare ao Senhor. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu queria pedir para todos aqueles que estão aqui orando por pessoas aqui à frente. O Mário está com 2 irmãos aqui. Eu queria pedir mais um diácono, um obreiro aqui com ele, por favor. Eu queria que ninguém aqui estivesse sozinho. Tem um rapaz aqui que está sozinho. Eu queria pedir que vocês orassem com ousadia nesse momento. Imponham as mãos sobre eles e comecem a clamar pelo fogo de Deus. Comece a clamar pelo fogo de Deus. Evangelista Cláudio, se quiser orar pelas pessoas, pastor Diego, pastora Raquel. Se quiser colocar, impor as mãos. Imponham as mãos e clame pelo fogo de Deus. Aqui o Emerson, aqui ó. Isso. Comece a clamar pelo fogo de Deus. Declara: Senhor, aviva, aviva, aviva. Eu queria dar uma oportunidade, baixinho, depois a gente vai subir de novo. Enquanto a gente está orando, eu queria dar uma oportunidade. Aqueles discípulos estavam ali reunidos contra os argumentos, contra as pessoas, contra tudo, contra até mesmo a lógica. Mas eles receberam uma palavra: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Muitos desistiram, mas eles permaneceram.
E a palavra de Deus diz que de repente, você pode falar comigo assim? De repente, soprou um vento veemente e viu-se línguas repartidas como de fogo sobre eles. Então era quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Irajá, tempo ameaçando chover. Um culto como todos os outros. Mas de repente, se você quer ver o de repente de Deus, faça alguma coisa, saia do teu lugar, venha ao altar, comece a abrir a tua boca e comece a receber em línguas de fogo, fogo, fogo. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, toma cada um que está aqui na frente, Senhor. Cada homem e mulher que declarou que precisa do teu fogo no altar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, começa agora, Senhor, a reacender a chama que apagou, Senhor. Começa agora a aumentar o teu fogo na vida deles, Senhor. Aumenta o fogo, Senhor, o fogo, Senhor, o fogo, Senhor. Meu Deus, aquele que chegou aqui diante do altar, apagado, com a chama extinta, traz sobre eles o teu fogo e acende de novo a paixão, o amor por ti. Acende de novo, Senhor, a oração, a palavra, acende a comunhão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Vamos terminar dizendo isso. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. E majestade santa, majestade santa, mas a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Aleluia, você pode aplaudir a Cristo Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O fogo já foi aceso por Deus, mas como nós lemos e o pastor pregou, a lenha é você que precisa colocar. Eu quero dizer mais, você é a lenha que vai arder no altar. O fogo vai te consumir, você vai ser luz para outros, você vai ser calor de Deus para outros. Tem fogo de Deus em alguém aqui nessa noite? Ah, não, esse fogo está muito fraco. Tem alguém cheio do fogo do Espírito Santo nessa noite? Aleluia! Glória a Deus, dá um glória a Deus mais forte aí, que bênção. Deus abençoe pastor Alain.
Lembrem-se, domingo, às 9 horas, o Bom Dia Espírito Santo vai ser aqui na Cidade do Leão. E às 10 horas da manhã, a ceia do Senhor. Venha com a tua família, traga os teus filhos, a tua esposa, tua família toda, traz a sogra também, traz todo mundo aqui. Vamos ter comunhão juntos, amém? Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Música. Deus abençoe. Levante bem alto a sua mão direita e diga comigo: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor te abençoe muitíssimo.